Fica, pois, conosco, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e estas bênçãos te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Nossa lição de hoje, irmãos, lição de número 5. Uma perspectiva pentecostal de missões. Estamos falando nesse trimestre sobre esta importante matéria, missiologia, trabalho da igreja em evangelização, na evangelização dos povos, uma missão dada por Deus para a sua igreja. O texto áureo da lição está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8. A verdade prática da lição: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Esta é a verdade prática da nossa lição desta manhã. A leitura bíblica em classe, capítulo 2 de Atos, do versículo 1 até o 8, e também do 14 até o 18, Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Podeis assentar-nos. Estaremos hoje falando, irmãos, sobre missões, sobre uma ótica pentecostal. Nós, pentecostais, damos bastante ênfase à ação do Espírito Santo
de Deus nas atividades regulares da igreja. É o Espírito Santo quem chama, é o Espírito Santo quem vocaciona, é o Espírito Santo quem dá a unção, quem dá a direção, enfim. Tudo que se refere à igreja e às suas atividades, nós como crentes pentecostais atribuímos à ação do Espírito Santo, o movimento da igreja, o andamento da igreja, a pregação da igreja, o trabalho da igreja. E é sob esta ótica pentecostal que a lição vai enfatizar o trabalho da igreja debaixo da direção, da inspiração e da unção do Espírito Santo. A introdução da nossa lição, uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, falando do movimento pentecostal aqui no Brasil, na nossa nação. Se deu isso no início do século passado. Então, uma característica notável disso tem sido a paixão por evangelismo e também por missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Então, toda a igreja, né, principalmente pentecostal, ela tem o seu olhar para isso, para missões, para estar, amados irmãos, evangelizando em todos os cantos, né, da terra, todos sejam alcançados. O lema de missões é que todos sejam alcançados, todos ouçam a palavra de Deus, o evangelho de salvação, o evangelho de Jesus Cristo. Então todas as nossas igrejas têm este olhar, né, este mover em missões. Isto, amados irmãos, faz parte da nossa chamada, da comissão que Jesus deu à sua igreja, a evangelização, a pregação da palavra, tendo, amados irmãos, como lema que todos precisam ser alcançados pela palavra do Senhor. Uma perspectiva pentecostal de missões. Bom, somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, alguém que dá ênfase. Primeiro, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Tudo começa com o novo nascimento, com a regeneração, com a aceitação de Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mediante o arrependimento dos nossos pecados, da vida de outrora, da vida que levávamos antes do conhecimento de Deus, e a partir deste arrependimento se passa a conhecer o Evangelho, se passa, irmãos, a andar com Deus, regenerados, nascidos de novo, feitos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todo evangélico tem esse compromisso pessoal com Jesus, esta comunhão, esta intimidade, este relacionamento com o Senhor Jesus. Isto após termos passado pelo processo da regeneração, processo do novo nascimento. Então vamos aí ter uma vida com o Senhor, um relacionamento pessoal, individual com Jesus. Então esta é a primeira ênfase. A segunda, a autoridade bíblica. Cremos na plena e total autoridade da palavra do Senhor. Nosso credo diz que a Bíblia é infalível, inerrante, e é a palavra do Senhor, e ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Isso é a nossa crença, o nosso credo em relação à Bíblia.
a autoridade que a palavra de Deus tem sobre nossas vidas. E em terceiro, a terceira ênfase, o apelo de anunciar a Cristo aos demais, aos outros. Então, este apelo é em obediência à ordem do Senhor, ao ide do Senhor, quando ele diz na sua palavra, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja, quando faz missões, quando evangeliza, está obedecendo ao ide do Senhor. Amém? Bom, basicamente esses princípios são o que os evangélicos têm em comum, tá? Então todo aquele que serve ao Senhor, todo aquele que anda em um relacionamento com o Senhor, adota esses princípios, dá ênfase a esses princípios, né? Primeiro, compromisso pessoal com Jesus, a individualidade no pessoal, um relacionamento com o Senhor, a partir do novo nascimento. Segundo, a ênfase, a autoridade bíblica, a autoridade da palavra do Senhor. E aí a nossa crença de que a Bíblia é infalível, é inerrante, e ela é a palavra totalmente inspirada de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se no impulso evangélico, com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Vamos lá, falar sobre a reforma protestante. E a ênfase, tríplice ênfase, ou seja, três características. Primeiro, a autoridade das Escrituras. Tá? Segundo, a salvação pela fé e não pelas obras. A salvação pela fé. Tá? E em terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. A chamada ao sacerdócio universal dos crentes, ou seja, de estar intercedendo, de estar orando, de estar pregando, de estar evangelizando, de estar fazendo a obra do Senhor. Então, de acordo com o missiólogo Paul Morvilli, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Então, nós cremos, amados irmãos, que o Espírito de Deus é que está à frente de toda a atividade, de todo o serviço, de todo o trabalho da igreja. Nós vemos isto quando estudamos o livro de Atos. Alguém diz que o livro de Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Temos ali uma grande ênfase, né, da ação do Espírito Santo na igreja primeira, na igreja primitiva, a partir do revestimento do poder de Deus sobre aqueles irmãos. Tá? Quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, ele dá uma ordem, antes de ser assunto aos céus, ele dá uma ordem aos seus discípulos, para que eles permanecessem na cidade de Jerusalém, não se ausentassem de Jerusalém, ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder. Então, uma promessa lá de Joel, no Antigo Testamento, de que Deus havia dito pela boca de Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso vai se cumprir em Atos 2, quando aqueles irmãos estavam reunidos no cenáculo, em oração, e de repente o local foi invadido com um som muito forte, como o som de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa, e todos aqueles crentes que estavam ali, eles foram selados, batizados com o Espírito Santo do Senhor, em cumprimento da promessa lá de Joel. E a partir daquele momento, então, as portas se abriram, né? Porque até aquele momento eles estavam trancados com medo dos judeus. Mas quando foram revestidos do poder, eles perderam o medo e com muita ousadia começaram a espalhar
as boas novas de salvação. E aí nós vamos, no decorrer de todo o livro de Atos, né, uma ênfase muito grande na ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida daquela igreja. E tem sido assim e será assim até o arrebatamento da igreja, né? Então, o Espírito Santo do Senhor é quem dirige a igreja, é quem unge a igreja, é quem dá capacidade à igreja, é quem chama, é quem vocaciona, é quem capacita os crentes, para que possam desenvolver o trabalho do Senhor, responder ao chamado de Deus, obedecer ao ID do Senhor. Então nós damos bastante ênfase ao trabalho, à ação do Espírito Santo do Senhor na vida diária da igreja e na nossa também. Amém? Somos dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Bom, segundo tópico aí, somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Então, assim, se conhece um crente pentecostal, irmãos, pela crença que o batismo com o Espírito Santo e também os dons espirituais não cessaram. Existe uma corrente cristã que prega, que ensina, que diz que tudo aquilo que está registrado no livro de Atos era tão somente para o dia dos apóstolos. São conhecidos e chamados de cessacionistas, porque dizem que cessou, acabou, ou seja, estava restringido apenas e tão somente para os dias dos apóstolos. Um crente pentecostal discorda desta orientação, discorda desta doutrina, discorda deste ensinamento, porque crê e recebe o dom do Espírito Santo. Então, nós, irmãos, que somos crentes de linha pentecostal, acreditamos que a experiência vivenciada pelos apóstolos naquele dia é também para os nossos dias e também pode ser vivenciada por aqueles que creem, por aqueles que buscam o batismo com o Espírito Santo. Então, o crente que crê nisso é chamado de um crente pentecostal. Damos bastante ênfase a isso. Achamos uma valiosa contribuição na capacitação do cristão em realizar a obra de Deus, Achamos isso, uma valiosa contribuição, quando somos revestidos deste poder. E aí, irmãos, a gente tem na Bíblia um exemplo da diferença, de que, assim, vemos os discípulos antes de ser batizado e depois de serem batizados. A diferença de comportamento, de atitude, de ousadia. Antes de serem batizados, eles estavam com as portas todas trancadas. A Bíblia diz isso, que eles estavam com medo dos judeus. Os judeus haviam crucificado Jesus, e eles estavam com medo de terem o mesmo fim. Então estavam trancados, escondidos, orando, mas trancados, com medo. Quando foram revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo, ganhamos uma ousadia tremenda. Abriram as portas e saíram, e ninguém mais segurou. O diabo não conseguiu segurar
o crescimento da igreja, a pregação da palavra. Começou primeiro em Jerusalém, encheram Jerusalém, como disseram, né, os fariseus, né, vocês encheram Jerusalém dessa sua doutrina, ou seja, pregaram a palavra de Deus com uma ousadia tão grande que causava até admiração nos seus adversários. Eram homens iletrados, eram homens simples que não tinham uma cultura secular, mas que, após haverem sido revestidos do poder de Deus, ganháramos uma ousadia, uma coragem ímpar, enfrentarmos a classe dominante da época, que eram os saduceus, os fariseus, os principais, os sacerdotes. Enfrentaram de peito aberto, né, pregando a palavra com ousadia, sem nenhum medo, sem nenhum temor. E isso, amados irmãos, é visível. Uma era a condição antes do batismo e a outra uma total e completa diferente condição após haverem sido revestidos do poder de Deus. Então nós avaliamos isso, irmãos, com uma enorme contribuição à tarefa que nós temos que executar. O revestimento do poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo traz, irmãos, junto a ousadia, a capacidade, a coragem de se pregar a palavra do Senhor. Então nós que somos crentes de linha pentecostal, acreditamos e damos bastante ênfase à ação do Espírito Santo de Deus, seja nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nos nossos trabalhos, né, irmãos? Pedimos sempre a influência, a direção, a unção e a inspiração do Espírito Santo de Deus no nosso trabalho, porque cremos que é uma valiosa contribuição que Ele nos dá, nos capacitando para estarmos realizando a obra do Senhor. Então, nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, esta experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remonta a obra do Espírito Santo com a igreja que começou lá no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Então, até esse momento, ou seja, até a chegada do arrebatamento, a igreja tem esta missão, a igreja tem esse trabalho. Isto não é, irmãos, uma opção, é um mandamento. É um mandamento dado pelo Senhor aos seus discípulos, que atravessou os séculos e chega até nós, e vai continuar até o dia do arrebatamento da igreja. E nós, como crentes pentecostais, acreditamos que é o Espírito Santo do Senhor quem nos dá a graça, a capacidade para estarmos realizando a obra e o trabalho do Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, que o trabalho de convencimento do pecador é um trabalho exercido pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que é Ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então é um trabalho do Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo influencia, inspira a vida de um pregador para pregar a palavra, é Ele quem dá a unção, a inspiração, é Ele que coloca a palavra na boca do pregador. Ao mesmo tempo que Ele age na vida do pregador, Ele vai agir na vida daquele que está ouvindo. Então é um trabalho do Espírito Santo, o convencimento do pecador do seu pecado, da sua vida pecaminosa e da necessidade de mudar de vida. Um convencimento de que ele precisa mudar de vida, de que ele precisa de Cristo, que ele é um pecador que, se não se arrepender, vai se perder.
Então, esse convencimento é um trabalho do Espírito Santo do Senhor. E nesse convencimento, ele trabalha de diversas formas, de diversas maneiras, na vida, no coração daquele que está ouvindo a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então do pecado, da vida que ele está levando, da vida pecaminosa que ele está levando, que se ele continuar naquela vida, ele vai enfrentar o juízo de Deus. Então o Espírito Santo mostra o seu estado, mostra a justiça de Cristo que pode ser imputada na vida dele se ele crer, se ele aceitar o sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Mas se ele aceita, se ele recebe, a justiça de Jesus vai ser imputada nele e Deus vai enxergá-lo a partir daquele momento como um justo pela justiça de Jesus imputada na vida dele. E do juízo se houver rejeição, se houver uma negação, se o pecador ao ouvir a palavra endurecer o seu coração, não crer, não aceitar, rejeitar, na realidade, irmãos, este é o maior pecado que alguém pode cometer diante de Deus, a rejeição da salvação. A pessoa pode ser uma boa pessoa, que não dá problemas, que não dá trabalho para a justiça, que tem uma vida normal, pode ser uma pessoa bondosa, uma pessoa filantropa, ou seja, que distribua seus bens, que dê esmolas, porém, se não aceitar o Evangelho de Jesus, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai enfrentar o juízo de Deus. Então, é o Espírito Santo que vai convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus, se ele rejeitar a salvação proporcionada por Deus através de Jesus. Então, irmãos, como crentes de linha pentecostal, nós damos bastante ênfase e ação do Espírito Santo na vida diária da igreja. Contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Implantação de novas igrejas, onde há esta necessidade. Mas se nós observarmos, né, irmãos, um mapa assim de igrejas no nosso país, né? Pegamos o mapa do Brasil e vamos assinalar, né, as igrejas, né, distribuídas em todo o território nacional. Nós vamos observar um fato assim muito claro. Nos grandes centros, nas grandes cidades, há, irmãos, muita quantidade de igrejas. Existem muitas igrejas, às vezes até uma do lado da outra, né? Nós estamos vendo isso em nossos dias, né? A ética parece que desapareceu, né? Se coloca uma igreja do lado da outra. Mas nos rincões, nos lugares distantes, afastados do centro, naqueles lugares mais carentes, mais necessitados, ainda existe, irmãos, a falta, ainda existe lugares em que as pessoas estão ainda alheias à pregação do Evangelho do Senhor. Então se dá muita ênfase nos grandes centros, nas grandes cidades, e aí há uma proliferação enorme de igrejas, de várias, inúmeras,
denominações. Porém, vemos, amados irmãos, que nas áreas mais remotas, mais distantes, mais pobres, existe ainda a necessidade da implantação de igrejas, de alguém chegar, anunciar, pregar a palavra do Senhor e ganhar essas almas que também são importantes. E como são, têm o mesmo valor para Deus, porque Deus, Ele não ama com acepção de pessoas, Ele ama todos de uma mesma forma, tanto aquele que mora num grande centro, como aquele que mora num rincão distante, separado, né, da vida moderna, da tecnologia, ainda vivendo, né, de uma forma assim bastante rudimentar, mas para Deus é e tem o mesmo valor. Então a igreja precisa lançar um olhar, né, mais acurado para isso, né, e está assim desenvolvendo trabalhos nestas áreas, enviando missionários, implantando igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Infelizmente hoje, né? Infelizmente a gente diz isso. Muitos que militam no Evangelho apenas olham e apenas para o lado financeiro, né? Ou seja, vamos implantar uma igreja onde há possibilidade de uma grande, enorme arrecadação. E nesses lugares onde o retorno financeiro é quase que zero, ou seja, a igreja ainda tem que investir, né, na vida destas pessoas, cuidando destas pessoas, as necessidades mais básicas da vida essas pessoas não têm. Aí então, só os verdadeiros é que encaram um desafio como esse. E aí a gente vê quem realmente está interessado em ganhar almas e quem está interessado em encher o bolso de dinheiro. É nesse particular que a gente vê a diferença. Então, alguém que se propõe a formar, a fundar, a implantar uma igreja onde ele sabe que não vai haver nenhum tipo de retorno financeiro, pelo contrário, a igreja ainda vai ter que sustentar algumas pessoas, devido à carência enorme, tá? Quem age, irmãos, e quem trabalha num ambiente como esse, mostra realmente o amor que devemos ter pelas almas, por aqueles que perecem, e precisam ouvir a palavra do Senhor. Então, há sim um grande desafio, as grandes denominações estar olhando para isso e estar, amados irmãos, implantando igrejas onde Jesus ainda não foi anunciado. Ficamos brigando nos grandes centros, pelas ovelhas, uma disputa tremenda, e esquecemos de olhar para aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra do Senhor. Então, esse entendimento, ele vai estar na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Então, assim, irmãos, o trabalho, irmãos, de um verdadeiro missionário, tá? A gente tem que separar as coisas, né? De um verdadeiro missionário, assim, a chama que arde no seu coração o impele, o leva, irmãos, a vencer toda e qualquer dificuldade que ele vai ter, que ele vai enfrentar
para levar a palavra do Senhor. E nós cremos, irmãos, que isto é uma ação do Espírito Santo, né, que impulsiona o verdadeiro missionário, que faz com que ele, irmãos, despreze até a sua própria vida, no sentido de sairmos do ambiente onde ele vive, às vezes da família, às vezes com emprego, né, estabilizado, joga tudo para o alto, porque a chama é maior. O chamado arde em seu peito, em seu coração, não o deixa sossegado, impulsiona ele a fazer esse tipo de coisa. Deixa para trás, às vezes, família, deixa para trás emprego, deixa para trás uma posição de estabilidade onde vive, onde reside, e se embrenhamos no desconhecido, porque vai para um campo, vai para um lugar onde ele não sabe o que vai acontecer, como vai se sair, o que vai acontecer, mas ele vai na fé, porque foi chamado pelo Espírito Santo, e que tem chamada, irmãos, capacitado, porque o Espírito Santo, ele não só chama e deixa a pessoa a sua própria sorte, ele chama e ao mesmo tempo capacita, ele dá capacidade, dá resistência para enfrentar situações complicadas, adversas, a resiliência para suportar as agruras do campo missionário, mas a chama, irmãos, é maior, a vocação realmente é grande, do verdadeiro missionário, aquele que realmente está lá, irmãos, no fronte de batalha, ou seja, no campo missionário, enfrentando toda sorte de problemas, de dificuldades, e até às vezes correndo sério risco de vida. Muitos morrem, dão a vida pelo Evangelho do Senhor, e a gente crê, como crente de linha pentecostal, de que, irmãos, na frente, não ia falar por detrás disso, não, é na frente disso, porque o Espírito Santo, ele é Ele que está na frente disso, Então, assim, a ação do Espírito Santo de Deus, ela é visível, ela é clara, ela é cristalina, e para nós isto é inegociável, ou seja, é o que a gente crê, é o que a gente acredita, e para nós isso é indispensável um missionário, o evangelista, aquele que prega, aquele que desbrava, é indispensável que ele faça tudo isso pelo poder do Espírito Santo de Deus atuando em sua vida. Não basta apenas a vontade, irmãos? Precisa ter a chamada, precisa ser vocacionado, precisa ser capacitado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para poder fazer a obra do Senhor. Há um tempo atrás, teve aqui conosco um missionário, trabalhando lá na selva amazônica, naquela região da Amazônia, e o relato que ele trouxe aqui para nós, irmãos, mostra a dificuldade de se pregar o Evangelho nesses lugares. Olha, uma viagem de um lugar para o outro, às vezes é dias de barco, naquelas vilazinhas, ribeirinhas, ao rio, onde moram as pessoas, onde ninguém quer ir, irmãos, onde poucos se aventuram aí, para ir para lá, irmãos, isso é apenas um exemplo, existem lugares complicados, e até lugares onde o missionário corre risco de vida, para se colocar à disposição de Deus para uma tarefa como essa. Primeiro, precisa ter um amor tremendo pelas almas, ou seja, uma vocação para isso, uma chamada para isso, e a ação do Espírito Santo de Deus, ela vai ser inegociável, indispensável para o sucesso do trabalho do missionário. Amém, irmãos? Bom, o segundo tópico da lição, a obra missionária depois
do Pentecostes, a causa da obra missionária da primeira igreja, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Então, está aí. A descida do Espírito Santo foi o estopim, né, desta gloriosa obra. Foi o ponto de partida, um ponto inicial, quando aqueles irmãos receberam o cumprimento da promessa de Deus feita lá no Antigo Testamento, quando Deus usou o profeta Joel para profetizar aquele acontecimento. Então, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes era tempo, né? Eram dias da festa judaica do Pentecostes. Jerusalém estava apinhada de peregrinos, cheia, e o Senhor resolveu que naquele momento, que naquele dia era o momento certo, um momento adequado para derramar o Espírito Santo para cumprir a promessa feita por Deus. A festa dos tabernáculos era uma festa alusiva à colheita, a colheita dos grãos do campo. E justamente o Senhor preparou esse momento para a descida do Espírito Santo, porque a partir daquele momento começaria a grande colheita, a colheita de almas. Então esse foi o ponto de partida, o ponto inicial. A igreja nasceu debaixo do fogo do Espírito Santo do Senhor. A igreja incendiada, inflamada pelo Espírito Santo do Senhor, que inflamou, irmãos, a vida daqueles crentes, que deu a eles uma capacidade tão grande, né? Um poder imenso, uma ousadia, uma coragem imensa, porque eles seriam os desbravadores, né? Os primeiros pregadores, né? Eles anunciariam o Evangelho de Jesus, que para os judeus havia morrido, que para os judeus era um impostor, que não era o Filho de Deus, que não era o Messias. Então imagina a rejeição que eles iriam sofrer, a perseguição que eles iriam sofrer por anunciar o Evangelho de um homem que havia morrido e que os judeus tinham certeza de que estava morto. Eles não criam que Jesus havia ressuscitado, porque quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu mais em público, apareceu apenas e tão somente para os seus discípulos. E aí eles começam a pregação dizendo: olha, esse Jesus aí que nós estamos anunciando é o que vocês crucificaram. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo. Quando Pedro, pelo poder do Espírito Santo, faz, né, irmãos, aquele coxo andar, aquele coxo que era colocado na porta chamada Formosa para pedir esmolas, e Pedro e João estão chegando na hora nona, na hora da oração, 3 horas da tarde, e aquele coxo então faz menção de pedir uma esmola para os dois. E aí Pedro diz: olha, nós não temos nem prata e nem temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Espera aí, em nome de Jesus, do Jesus que havia morrido, do Jesus que havia sido crucificado e que para os judeus estava morto. Pedro então está dizendo que aquele homem foi curado em nome de alguém que havia morrido. Mas Pedro dizia: não, ele morreu, mas ressuscitou, ele está vivo, e é no nome dele que este homem está andando. Então esse tipo de pregação impactou, mexeu com Jerusalém, fez, amados irmãos, assim, teve um impacto imenso a pregação. Logo eles foram levados diante dos principais, dos sacerdotes, e com ousadia eles disseram: olha, nós fizemos isso em nome daquele que vocês crucificaram. Vocês crucificaram ele, rejeitaram, não aceitaram, não creram que ele era o Filho de Deus, e vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo,
e é no nome dele que esse homem aí está andando. Tá? E aí então começa, né, irmãos, a rejeição, a perseguição, né? Primeiro dos judeus, depois dos romanos, mas o Espírito Santo ativo, o Espírito Santo impulsionando, o Espírito Santo levando a igreja para frente, acuando o inferno, colocando, né, o inferno debaixo, irmãos, assim, de pressão, porque no primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Passado mais uns dias, já eram 5.000 aqueles que seguiam a fé em Jesus. Tá? E aí então, sai de Jerusalém, chega a Samaria. Os samaritanos recebem a palavra de bom grado, aceitam a palavra, recebem a Cristo e daí por diante, e até os nossos dias, o Espírito Santo à frente da igreja, né, irmãos, fazendo com que a igreja tenha a capacidade de estar resgatando almas, transportando do reino das trevas para o reino da luz. Amém? A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, na Galácia, na Macedônia, na Caia e Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Tá? Então, irmãos, o que tem ali no livro de Atos, né, um resumo, tá? É uma síntese do trabalho da igreja primitiva. Se enfoca bastante no livro de Atos o trabalho de Paulo, as suas viagens missionárias. Lucas, que escreve esse livro, ele é um companheiro de Paulo nestas viagens, e ele vai relatando os principais acontecimentos da vida de Paulo, do ministério de Paulo. Tá? A ação da igreja primitiva, a obra da igreja primitiva não pode ser vista e encarada apenas com o que está registrado no livro de Atos. É muito mais amplo. Tá? O trabalho que eles fizeram é muito mais amplo. Tá? Então ali está uma síntese, um resumo, tá? Principalmente enfocando aí a vida de Paulo. Interessante, né, irmãos, que quando eles estavam lá na igreja de Antioquia, o Senhor usa alguém e diz: olha, separem Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho dado a eles, ou seja, que vai ser feita através da vida deles, né? Então ali temos, né, os 2 primeiros missionários sendo chamados por Deus, e enviados, à obra missionária. E aí, a partir daquele momento, você tem ali, até o final do livro de Atos, acompanhando a vida de Paulo e as suas viagens missionárias, os principais eventos destas viagens missionárias. Tá? Então, nós temos, assim, relatos importantes de perseguição que Paulo sofreu, de aceitação do Evangelho do Senhor Jesus pelos gentios, a rejeição dos judeus. Sempre que Paulo chegava numa cidade, ele primeiro evangelizava os judeus. Ele ia para as sinagogas, pregar primeiro para os judeus.
Conforme eles iam rejeitando, Paulo se voltava então para os gentios que abraçavam a fé. O evangelho foi muito bem aceito pelos povos gentílicos, e a rejeição dos judeus é visível, né, nos relatos da Bíblia Sagrada. Então temos aí então, né, desde o capítulo 13 mais ou menos até o final, acompanhando aí a vida de Paulo. Mas não podemos esquecer também, né, de Filipe, que talvez seja, né, irmãos, o primeiro relato de um missionário transcultural, ou seja, de alguém que está pregando para um estrangeiro, para uma pessoa de uma outra cultura. Quando lá no capítulo 8, nós vemos Filipe sendo enviado a pregar para um eunuco, né, mordomo da rainha Candace, africano, que estava no seu carro, lendo o livro do profeta Isaías, texto que falava sobre o sofrimento do Messias. E Filipe então se aproxima do carro e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele diz: como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? O profeta está falando de si mesmo ou está falando de outro? E aí Filipe então entra no carro e começa a pregar a palavra do Senhor para aquele importante, né, funcionário da rainha Candace. E aí então eles chegam a um lugar onde tem águas, e o mordomo, né, o eunuco, diz: olha, temos aqui água, que me impede de eu ser batizado? E ele falou: não, é lícito, se você crê em Jesus de todo o teu coração, é lícito. E ele diz: não, eu creio que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, enviado a esse mundo. Então desceu e foi batizado por Filipe. Está lá em Atos capítulo 8 o relato desse evento. E aí então se tem como o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Atos capítulo 8, versículo 26 até o 30. Seguindo a nossa lição, e uma afirmação muito importante para quem quer ser um pregador, um evangelista, alguém que quer ganhar almas para o Senhor. Isso aqui é muito importante, porque nós estamos vivendo num mundo, né, irmãos, assim, bastante complicado, em que há rejeição a muitas classes de pessoas. E nós, como servos de Deus, precisamos ter isso sempre na nossa mente. O Deus que nós servimos não faz acepção de pessoas. A gente não pode, amados irmãos, direcionar a nossa pregação apenas para um grupo seleto de pessoas, esquecendo, né, irmãos, dos desfavorecidos, dos relegados, né, daqueles que a sociedade não dá nenhum valor, tem valor nenhum para a sociedade. E a gente tem que ver que por detrás de uma situação ruim, de uma situação constrangedora, de alguém que, por exemplo, está perdido nas drogas, de alguém que está, né, irmãos, perdido no álcool, enfim, uma vida de promiscuidade, uma vida de imoralidade, a gente não pode esquecer que por detrás disso tem uma alma que é preciosa aos olhos do Senhor. Então, o valor, irmãos, de uma alma é igual, seja de um rico, seja de um pobre, seja de alguém que tenha, né, um comportamento aceitável diante da sociedade, seja de alguém que está perdido, para Deus é o mesmo valor. E a gente não pode negar a pregação, a gente não pode fazer pré-julgamentos do tipo: não, isso aí não tem mais jeito, não tem mais solução, e esconder a palavra, omitir a palavra, achando que aquela pessoa não tem mais jeito, não tem mais condição. Nós temos que ter sempre isso na nossa mente. Deus não faz acepção
de pessoas. Tá? Então devemos evangelizar, pregar para todos aqueles que Deus coloca na nossa frente, independente se está bem, independente se está mal, independente se é são, independente se é doente, tá? Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Então nós vemos o apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Tá? Então quem disse isso foi Pedro, né? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Onde ele falou isso? Na casa de Cornélio, um gentil, um homem, meus irmãos, que tinha uma vida assim aceitável. A Bíblia fala, meus irmãos, que era um homem bom, um homem que dava bastante esmolas, bondoso, generoso, que fazia suas orações a Deus, tá? Mas que lhe faltava alguma coisa, faltava Jesus na sua vida, faltava o conhecimento do Senhor. E esse homem estava em certo dia jejuando, em oração, e recebe a visita de um anjo. E esse anjo manda que ele envie mensageiros a Jope, onde Pedro estava, para chamar Pedro, para que ele pregasse a palavra. E aí nós vemos, né, o desenrolar desse fato, né? Então os mensageiros de Cornélio saem na direção de Jope, e ao mesmo tempo está lá Pedro em oração, em jejum, e está esperando que as pessoas que ali estavam preparassem uma refeição para ele. Ele estava esperando, e ele tem uma espécie de um sonho, de uma visão, né? Ele vê no céu um grande lençol e muitos animais que os judeus não comiam por achar que era imundo, né, em obediência à lei. E aí então ele ouve uma voz que dizia para ele: Pedro, levanta, mata e come, né? E aí ele diz: não, Senhor, de maneira nenhuma vou fazer isso, porque não, na minha boca não entra coisa imunda. E aí o Senhor retruca e diz: não torne imundo aquilo que o Senhor santificou. E aí Pedro se acorda daquela visão, né, e fica pensativo. E aí o Espírito Santo diz para ele: olha, vai chegar aí 2 pessoas enviadas por alguém, e você precisa ir com eles sem temer. E quando Pedro está pensando nisso, chega os 2 enviados de Cornélio, e aí então Pedro vai, se desloca com alguns irmãos à casa de Cornélio, e aí ele já chega assim, tipo rasgando, né? Olha, você sabe que não é lícito um judeu, depois de ter tido aquela visão de Deus mostrar para ele, e ainda ele diz isso, né? Chega na casa de Cornélio e fala: vocês sabem que não é lícito um judeu entrar e comer na casa de um gentio, mas, tipo, era desnecessário dizer isso, né? Mas Pedro era uma pessoa assim, um tanto quanto, assim, de falar muitas vezes sem pensar. E aí ele então diz: olha, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E aí então começa a pregar. Ele pede para Cornélio: porque você me chamou? E aí então Cornélio relata a visão que ele teve do anjo, né? E aí Pedro então começa a pregar. E quando Pedro está pregando, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas que estavam ali. Cornélio tinha convidado alguns amigos, a sua família, estava um bom número de pessoas ali. E aí Pedro começa a pregar, e no meio da pregação desce, cai sobre aqueles gentios o Espírito Santo. É o primeiro relato de um gentil ou de gentios recebendo o batismo com o Espírito Santo. E aí Pedro diz: olha, se o Senhor selou estas pessoas com o seu Espírito Santo, quem somos nós para impedir que eles sejam também batizados em água, ou seja, sepultar os seus pecados? Então Cornélio e toda a sua família foram batizados ali naquele dia, tá? Então Deus abrindo a visão, né,
de Pedro e dos apóstolos que eram judeus, tá? De que a pregação do Evangelho não seria restrita a eles. Tá? Então, os judeus, né, tinham aquele pensamento, não, a lei é só nossa, né? Foi Deus quem nos deu. Então, os gentios, eles olhavam com desdém. Não, nós somos o povo eleito, nós somos a nação sacerdotal. A nossa lei, a nossa Constituição foi dada pelo próprio Deus. Tá? E aí, quando começam a pregar o Evangelho, talvez começassem a pensar a mesma coisa. Não, o Evangelho é só para nós. Né? Não, o Evangelho é só nosso. E Deus começa a abrir a mente deles para mostrar que Jesus não veio apenas e tão somente para salvar os judeus, mas veio como luz para os gentios. Tá? E essa mostra na casa de Cornélio é bem esclarecedora. Quando Cornélio e toda a família dele e os amigos que ali estavam foram batizados com o Espírito Santo. Então se cumpre o que o Senhor falou para Pedro na visão: não torne imundo aquilo que o Senhor santificou. Ou seja, são e têm o mesmo valor que você. Para mim são iguais, têm o mesmo valor que você. Amém, irmãos? Então isto se torna claro, tá, de que o Evangelho seria para todos, que Jesus morreu não apenas para os judeus na cruz do Calvário, mas morreu para todo aquele que nele crê. E a partir de então, mas o Evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado, anunciado a todos os povos. Bom, de perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Tá? Então isso vai ficar mais claro ainda com a chamada de Paulo. Tá? Então Pedro chega na casa de Cornélio, faz aquela obra gloriosa, tal, e no capítulo 9 nós temos então a chamada de Paulo. Então Deus mostra, irmãos, de uma forma muito clara e cristalina, tá? Chamando uma pessoa, tá? Para pregar aos gentios, tá? Quanto ele amava os gentios, que chama um homem, tá? Com capacidade para ser, irmãos, o seu porta-voz entre os povos gentios, tá? Para sair dos limites de Israel e pregar, alcançar os gentios. Então nós vemos, amados irmãos, que Paulo vai se tornar o apóstolo dos gentios. Ele desenvolve todo o seu ministério, tá, junto aos povos gentílicos. Ele é um missionário. Paulo é, irmãos, talvez o maior missionário que a igreja já viu e já passou pelos anais da história da igreja. O apóstolo São Paulo, tá? Se torna aí o apóstolo dos gentios. Mais adiante, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, lá em Apocalipse. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio, trabalho de Filipe em Atos 8, a igreja missionária em Antioquia, da onde saíram os missionários. Talvez a primeira igreja a enviar missionários, a igreja de Antioquia, bem como em Roma e outras regiões longínquas, com o ministério apostólico de Paulo. Amém? Então grave isso na sua mente. Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Então quando você tiver a oportunidade de pregar, pregue. Fale sem pré-julgamento, tá? De ninguém. Nós não podemos fazer nenhum pré-julgamento, dizer, nossa, essa pessoa não tem mais jeito, tem mais solução. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que surpreende. E às vezes pega uma pessoa dessa para mostrar que a sua palavra é poderosa para transformar o mais vil entre os pecadores. Amém, irmãos? Bom, a terceira e último tópico da nossa lição, a ação do Espírito Santo e a obra missionária.
a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Tá? Então, esta é a função do Espírito Santo. Dentre as muitas funções do Espírito Santo, estão essas aí. Ele unge, inspira, ele separa, ele capacita e ele envia homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício de seu ministério. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Está lá em Atos 6, quando houve aquela murmuração das viúvas dos gregos, que elas não estavam sendo bem assistidas na área social, e então Pedro, ele ordena à igreja que escolhesse, separasse 7 homens cheios do Espírito Santo, para que tomassem conta dessa tarefa, Aí nós temos a instituição dos diáconos, lá em Atos 6, e Pedro diz: nós vamos nos reservar a pregação da palavra, tá? Então nós temos aí então o Espírito Santo do Senhor agindo, no ambiente da igreja, no dia a dia da igreja, separando então aqueles apóstolos, aqueles irmãos, para que se reservassem a pregação, ao ensino da palavra, enquanto outros seriam chamados por Deus para tratar das questões sociais. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, tá? Atos 4:32, a igreja envia e a igreja tem que sustentar esses missionários, tem que dar a eles a condição de eles poderem viver, e subsistir, A subsistência básica de um missionário deve ser feita pela igreja que envia. Então, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Bom, em suma, então, é o Espírito Santo quem unge, quem inspira, quem separa, quem capacita e quem envia homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. O Espírito Santo capacita para a obra. Então, a capacitação de alguém, irmãos, é feita pelo Espírito Santo. É uma obra do Espírito. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Vamos ler esse texto, Atos 16, versículo 4 a 7. 4 a 7. Atos capítulo 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade.
aqui nós vemos o Espírito Santo dando direção, né? Então, o pensamento do homem, daqueles discípulos, por exemplo, né, eram ir para a Bitínia, eles queriam ir para lá, mas o Senhor tinha outra direção para eles, outro lugar para eles irem, né? Mas um pouquinho mais tarde, nós vamos ver Paulo tendo uma visão, né, de um homem macedônio, clamando e rogando: passa a Macedônia e nos ajuda. Então temos aí o Espírito Santo dando a direção, tá? Então é tudo feito pelo Espírito Santo. Ele chama, ele capacita, ele direciona. Nós vemos aqui a direção que o homem queria ir, mas o Espírito Santo disse: não é por aí, tá? Então Paulo, ele queria ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Por quê? Porque tinha uma outra direção para Paulo. Ele vai chegar aí no versículo 9, tá? Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E aí então Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Está vendo aqui, irmãos? Então, uma direção que Paulo queria tomar, queria ir para a Bitínia, mas o Senhor não permitiu. Não é para lá que eu quero que você vá, tem uma outra direção para você. Não que, né, os habitantes de Bitínia fossem menos importantes do que, né, os habitantes da Macedônia, não é isso, tá? Apenas então somente Deus tinha uma outra direção para Paulo. Talvez em uma outra ocasião Paulo fosse ali, né, como deve ter ido, né? Mas naquele momento, naquele instante, a direção de Deus para eles era outra, tá? E aí então, né, irmãos, ele tem esta visão, ou seja, Deus dá a ele a direção: é para lá que eu quero que você vá, para a Macedônia, tá? E Paulo então conclui: não, eu estava indo numa direção errada, esta é a direção de Deus para a minha vida, tá? Nós temos que ir para a Macedônia e evangelizar ali. Amém, irmãos? Então nós vemos então o Espírito Santo do Senhor chamando, capacitando e direcionando, né, os missionários, aqueles que vão pregar a palavra do Senhor. Então em Atos 16 nós temos aí então o Espírito Santo dando direção. Nesse sentido, o Espírito Santo também é um instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário, tá? Então o missionário vai ter que ter a mensagem, a palavra. Quando abrir a boca, ele vai ter que alcançar estas vidas. Quem dá esta capacitação? Quem é o instrutor? Quem coloca a palavra, né, na boca do missionário? A forma como ele vai alcançar aquele povo, né, de uma cultura diferente, completamente diferente da sua. Essas orientações, essas diretrizes, né, tudo é, irmãos, ação do Espírito Santo do Senhor. Não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Finalizando a nossa lição de hoje, o terceiro e último subtópico da lição: Deus age por meio do Espírito. Então nós temos aí um livro, Verdades Pentecostais, de um pastor chamado Antônio Gilberto, e neste livro ele vai descrever a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele vai mostrar que o Espírito Santo vai escolher, enviar, capacitar
e direcionar os evangelizadores. É o que nós observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, né? O deísmo acredita em um ser impessoal, que se encontra longe do seu povo. Porém, Deus intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Tá? Então, é isso que Deus nos mostra, é o seu querer, é a sua vontade, ou seja, estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja, tendo o Senhor como o cabeça da igreja, tá? Aquele que direciona, aquele que dá direção, aquele que dá inspiração. Nosso corpo, né? A Bíblia mostra, amados irmãos, essa metáfora, né? Que nós somos os membros do corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Tá? Então, essa metáfora do corpo humano mostra muito bem isso, né? Nosso corpo, ele é direcionado pelo nosso cérebro. É ele que comanda, né, as ações do nosso corpo. É ele que dá a ordem, emite a ordem para que o corpo faça isso ou faça aquilo. Tá? Então, isso mostra muito claro quem está na direção da igreja. Quem é a cabeça pensante da igreja? É o Senhor Jesus. Tá? É Ele o cabeça da igreja. Então, toda ordem, toda diretriz sai da mente do Senhor. Ele vai apenas colocarmos isto na mente dos seus filhos, na mente dos seus servos. Estas ordens partem da cabeça de Jesus. Tá? Então, nenhum homem se ache importante, né, mais do que o Senhor. Ou seja, ninguém, amados irmãos, se glorie de suas realizações, daquilo que faz. Tá? Porque se não fora o Senhor da nossa vida, a gente não fazia nada. A palavra do Senhor é muito clara a esse respeito. Sem mim, nada podeis fazer. Tá? Então, tudo é o Senhor. Por isso que a glória é dEle. O louvor é para Ele. A adoração é para Ele. É o Senhor, irmãos, que vai chamar. É o Senhor que vai capacitar. Tá? Dar a capacitação, tá, para aquele que foi chamado. É o Senhor quem vai dar direção, aonde vai atuar, de que forma vai atuar, tá? É o Senhor quem vai dar a inspiração no abrir da boca, é o Senhor que vai colocar a palavra na boca, é o Senhor que vai fazer com que esta palavra saia de uma forma poderosa, a ponto de transformar alguém, né? De tirar alguém da ignorância, da cegueira espiritual. Então é tudo Deus, irmãos. Tá? Tudo quem faz é o Senhor. Tá? O homem é apenas um canal de transmissão, né, da palavra e da mensagem do Senhor. Né? O Senhor não ia descer do céu para Ele próprio pregar. Ele deu a nós essa incumbência, aos homens essa incumbência. Mas que ninguém se glorie por isso. Tá? Porque se não for o Espírito Santo, não sai nada. E não acontece nada. Tá? Então tudo é, irmãos, né, tudo parte do cabeça da igreja. Né? Então a glória é do Senhor, a honra, a adoração é do Senhor. Tá? Então nós vemos então a ação gloriosa do Espírito Santo do Senhor. Tá? Deus trabalha, irmãos, de muitas maneiras, de várias maneiras, tá? Para alcançar alguém, para salvar alguém. Tá? E a gente não pode prender Deus numa caixinha e dizer, não, Ele só faz assim, Ele só age assim. Não, Deus nos surpreende muitas vezes. Né? Deus faz coisas que nos deixam surpreendidos. Tá? Nenhuma surpresa para Ele, porque para Ele não há nada que seja maravilhoso. Ele é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. Mas ao fazer, ao agir, Ele nos deixa surpreendidos.
Ele nos deixa admirados, perplexos muitas vezes com o seu agir, com o seu operar. Às vezes alcançando uma pessoa que a gente nunca imaginava, que aquela pessoa fosse resgatada pelo Senhor, porque no nosso pré-julgamento a gente achava impossível aquela pessoa se salvar, às vezes largar, né, de uma situação, né, que prende e que a gente acha que é irreversível, e Deus faz, e Deus opera, e Deus age, e Deus mostra que não há limites para o seu agir e para o seu operar. Então o Espírito Santo do Senhor realmente é que faz tudo isso, irmãos, tá? Ele chama, Ele capacita, Ele direciona, tá? Então a glória é do Senhor. Por isso que Paulo dizia, não tenho nada do que me gloriar, né? E olha que Paulo foi, né, um excelente missionário, ganhou muitas almas, fez uma obra extraordinária, mas ele sabia que tudo aquilo que ele fazia não era por si mesmo, era a presença de Deus na sua vida. Então ele dizia, olha, não tenho nada que me gloriar, se tem alguma coisa que eu quero me gloriar, é na cruz de Cristo, porque dela provém tudo aquilo que sou, tudo aquilo que tenho, a esperança que eu tenho no meu coração, provém da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, finalizando, ali fica claro, ou seja, no livro de Atos, fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, mas se encontra longe do seu, que se encontra longe do seu povo, mas Ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Amém? Que Deus nos desperte em nós esse amor ardente pelas almas, que Deus nos inquiete, né? Nós já estamos vivendo, irmãos, num mundo caótico, em uma geração perversa, numa geração rebelde ao extremo, uma geração que afronta Deus de forma aberta, clara, um mundo que jaz no maligno, pessoas, amados irmãos, ao nosso redor, né, em estado degradante, uma situação, né, uma sociedade, né, corrompida, uma sociedade pecaminosa, imunda, imoral. Esse é o contexto do mundo que nós estamos vivendo. E no meio desse mundo podre e imoral está a igreja do Senhor, com a responsabilidade de ganharmos o maior número de pessoas, de arrancar desta cegueira espiritual, dessa limitação espiritual, pessoas, irmãos, que são preciosas aos olhos do Senhor, né? Que Jesus morreu por todos na cruz do Calvário. Que Deus nos desperte em nós este anseio, esse desejo, este amor ardente por almas, que nós possamos nos sacrificar por elas, no sentido de estarmos intercedendo, clamando, suplicando a Deus em favor destas almas, até, né, irmãos, em relação aos nossos entes queridos, aos nossos familiares. Não nos esqueçamos, irmãos, de que estas pessoas que estão à parte de Cristo, ou seja, separados de Cristo, elas estão condenadas ao inferno. A gente não pode esquecer disso, tá? Que se elas permanecerem no caminho em que estão até o final da sua vida, elas vão para o inferno, tá? E dentre estas pessoas estão pessoas que a gente ama, pessoas da nossa família. Todos nós temos ou não temos, né? Familiares, às vezes até bem próximos de nós, como filhos, marido, esposa, tá? Estão condenados, irmãos, ao inferno, né? Se morrerem hoje no estado que estão, tá? Vão para lá, tá? E o que a gente está fazendo, irmãos?
em relação a isso. Tá? O Senhor nos chamou, irmãos, para nos sacrificarmos por eles. Tá? Clamar, suplicar, orar, interceder. Deus que nós servimos é um Deus que ouve as nossas orações, tá? Que atende as nossas orações. Tá? Então nós precisamos agir, né, em relação a isso. Tá? Quando o Senhor, irmãos, premeditou destruir Sodoma e Gomorra, lá no capítulo 19 de Gênesis, havia ali, irmãos, um homem que Pedro diz que era justo. Tá? A Bíblia fala, mas irmãos, Pedro dá testemunho de Ló, dizendo que era um homem justo, que havia tomado uma decisão errada na sua vida, né? Lembra-se do fato? Quando houve aquela briga, aquela contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque ambos tinham muito gado, animais em abundância, e o lugar onde eles estavam não comportava, né, coabitar juntos, ou seja, os dois rebanhos eram enormes e não havia pasto suficiente para os dois. Então Abraão chamou, aí começou a haver contendas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Notem, a contenda não era entre Abraão e Ló, eram os pastores que estavam brigando, litigando por pasto. E aí então Abraão, conselheiro, idoso, sábio, chamou a Ló e disse: olha, não é bom que haja contenda entre mim e você, esse é meu sobrinho, minha família, não é bom a gente viver dessa forma. Não está toda a terra diante de nós? Escolhe para ti um lugar para você morar, habitar. Se você escolher a direita, eu fico com a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu fico com a direita. Tá? Contanto que não haja confusão, que não haja briga, que não haja contenda entre nós. Tá? Note aqui uma coisa: Abraão era o dono da promessa. Foi Abraão que recebeu a chamada e não Ló. Ló era um carona. Na bênção de Abraão, Ló era um carona. Abraão carrega Ló por ser seu sobrinho. O pai de Ló havia morrido, né, e Abraão cria Ló, né, e realmente ama o seu sobrinho. Tá? Mas era um carona. A bênção e a promessa estava na vida de Abraão. Mas Abraão, irmãos, ele é tão generoso que ele não diz assim: não, deixa eu escolher a melhor parte, depois você vai para outro lugar. Não, ele mandou, ele deu opção, né, deu primazia para Ló: escolhe um lugar onde você queira ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. A Bíblia diz que Ló olha e vê e escolhe a campina do Jordão, uma terra fértil, abençoada, maravilhosa. Ele cresce o olho e diz: não, eu vou para lá. Tá? Só que Ló não sabia, irmãos, que aquela região para onde ele ia já estava debaixo do olhar de Deus, porque ali havia homens pecadores, homens que já estavam, né, já para ser julgados pelo Senhor. Então Ló vai para lá, se estabelece ali, tá? E Abraão fica com a pior parte. Mas assim que Abraão, né, que Ló se despede de Abraão, Deus aparece a Abraão e renova a promessa a Abraão. E Ló vai morar lá em Sodoma. Tá? E aí no capítulo 19 nós vemos Deus intentando destruir estas cidades onde Ló morava. Mas antes de fazer isso, né, o Senhor enviou 2 anjos à casa de Ló para tirá-lo dali, tá? Para arrancá-lo dali, por amor a Abraão. Tá? E aí nós vemos, amados irmãos, que os anjos chegaram na casa de Ló ao entardecer, tá? E ficaram, irmãos, trabalhando, insistindo com Ló para ele sair. Ló estava tão arraigado em Sodoma que demorava-se em sair. A Bíblia diz, amados irmãos, que o Senhor agiu
com misericórdia. Tá? No versículo 15 está escrito assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Tá? No versículo 12, nós temos a seguinte palavra: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tá? Então, observe esse texto, é muito importante isso. Tá? Tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Tá? Então, a semelhança de Sodoma e Gomorra, este mundo está debaixo de um julgamento de Deus, ou seja, Deus vai julgar. Tá? E aí a pergunta que Deus faz para mim, para você, é esta: você tem mais alguém aí nesse lugar? Nós vamos destruir isso aí. Você tem mais alguém aí? Tira-os fora. Tá? Então Ele nos dá, irmãos, esta responsabilidade, tá? De estarmos orando, de estarmos intercedendo. Isso tira-os fora, né, desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar. Tá? Isto é, irmãos, é tarefa minha, é tarefa sua, é tarefa nossa. Tá? A gente não pode ficar, irmãos, conformado em ver nossos filhos, nossos parentes, nossos entes queridos lá fora. A gente tem que lutar por eles. Tá? A gente tem que orar, a gente tem que interceder, a gente tem até que sacrificar por eles, tá? Pedindo misericórdia, porque esse lugar onde eles estão, tá, está debaixo de um julgamento de Deus. Eles estão fora, tá, da arca do concerto, do evangelho do Senhor, e eles precisam ser alcançados, eles precisam ser resgatados. E a pergunta que fica é essa: o que nós estamos fazendo por eles? Que tipo de sacrifício nós estamos fazendo por eles? Parece que a gente fica acomodado, né? Estamos dentro da arca, mas parece que a gente não tem, não sente, né? O pesar, a aflição de ver que lá fora, irmãos, o dilúvio está para chegar, tá? A gente já está dentro da arca, seguro, protegido, mas a gente olha lá para fora, irmãos, e tem gente que a gente ama, tá, lá fora, e que vai ser atingido, se nós, se o Senhor não os resgatar. Então, queridos, que nós possamos, eu acho assim, irmãos, nós precisamos ser missionários primeiro dentro da nossa casa, dentro da nossa família. É o primeiro campo que a gente tem que trabalhar. Tá? Então, não adianta, assim, a gente ganhar lá fora e perder os nossos. Então, o primeiro campo que a gente tem que olhar com cuidado é a nossa família. Tá? É a primeira tarefa sua, tá? Olhar pela sua família. Você que é salvo, você que hoje está seguro, protegido dentro da arca, você precisa olhar pela sua família. Então, é o primeiro campo que Deus dá na tua mão para você ganhar, para você conquistar. E às vezes a gente relaxa,
né, se acomoda e não faz aquilo que a gente deve fazer, que é estar aos pés do Senhor, chorando, intercedendo. Imagina você no céu e o filho no inferno. Imagina isso. Imagina isso. Então, cabe a nós. Há uma promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Só que a gente tem que lutar para que essa promessa seja cumprida em nossas vidas. Deus é fiel. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Se Deus ver da nossa parte um esforço, uma dedicação, chorar mesmo, chorar aos pés do Senhor, derramar lágrimas doídas, amargas, sentir, amados irmãos, assim, o pesar de ver você dentro da igreja e os filhos, os parentes próximos lá fora. Que Deus nos ajude, né? E que essa ordem que Deus deu para Ló, né, irmãos, possa ressoar dentro da nossa mente, do nosso coração, e que nós possamos evitar todo tipo de esforço e dedicação no sentido de trazê-los para a casa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Pastor Francisco, faça essa oração. Pai do Senhor, irmãos, irmãos, vamos orar. Amado, santo e poderoso Deus, damos-te graça, Senhor, nesta manhã tão abençoada, manhã gloriosa, meu Senhor da glória, e que esta lição tão importante nos chama a atenção de uma necessidade que temos, ó Deus, de buscar o poder do Teu Santo Espírito, a unção, a inspiração, a direção, meu Senhor da glória, que nós possamos verdadeiramente sentir, ó Deus, o despertamento, que a Tua palavra venha nos incomodar, ó Deus, que a Tua igreja, ela seja impactada nesses últimos tempos, meu Senhor da glória, da necessidade de um avivamento, ó Pai, nas nossas vidas, aleluia, para a Tua igreja ser cheia do Teu Santo Espírito, para pregar a Tua palavra com ousadia, sem temor, meu Deus, com amor pelas almas. Teu servo tem frisado bastante, meu Senhor da glória, a necessidade de amarmos estas almas preciosas, meu Senhor da glória, dos nossos parentes, familiares e amigos, meu Deus, que nós possamos ser verdadeiramente, meu Senhor da glória, sacerdotes neste mundo, intercedendo pela salvação e transformação de vidas, meu Senhor. Grande é a necessidade, ó Pai, enche a Tua igreja do Teu Santo Espírito nesses últimos tempos, meu Deus, aleluia, e prepara a Tua igreja para fazer esta obra tão gloriosa, ó Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade e que possamos verdadeiramente, ó Deus, colocar em prática essas palavras nas nossas vidas, Pai Santo. Te louvamos por Tua bênção, misericórdia e graça, em nome de Jesus. Leva os Teus servos em paz, ó Deus, em segurança, aos seus lares e prepara-nos, ó Deus, neste dia, para um culto maravilhoso e glorioso nesta noite, ó Deus, que a Tua palavra seja pregada, Teu nome seja engrandecido e que almas possam se salvar nesta noite, para a glória do Teu nome, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça de Jesus Cristo seja com todos, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém.